TV passa no seu smartphone. Ok, olá você, bom dia! Estamos chegando para mais uma de nossas edições Sabe Caxias by Bitcom, agora mudando o relógio para as 10 horas e 15 minutos daqui a alguns instantes. Eu quero destacar para você que a temperatura está chegando a casa de 20 graus. O sol tá lindo, tá maravilhoso, tá com seu máximo esplendor sobre o céu da nossa cidade de Caxias do Sul e também em quase todas as regiões do estadão do Rio Grande do Sul. E hoje as temperaturas vão ganhar bastante fôlego, vão romper a barreira dos 25 graus, é o que diz os números da previsão do tempo. Mas mesmo assim, né, rompendo os 20 graus, já está de bom tamanho para nós coroarmos esta belíssima sexta-feira com muito sol mesmo, aparecendo, resplandecendo. Sábado e domingo, temperaturas de derreter sorvete na sombra, isto mesmo, temperaturas que vão tocar a casa dos 30 graus em temperatura, é o que está destacando por enquanto a previsão do tempo. Nós vamos ter a partir de sábado a chegada de algumas nuvens, né? Elas vão chegando, vão ganhando volume, encorpamento, e até o domingo, no finalzinho da tarde, elas podem até mesmo ofuscar um pouco a presença do sol, porque segunda-feira vai ter já alterações climáticas. Eu estava anunciando agora há pouco e vou continuar atualizando isso, e dentro do Conexão, essa é a primeira vez que eu vou comentar. Por enquanto, as temperaturas, o tempo marca dia bom, sem chuvas, para o domingo, para o dia da votação. Não esse domingo, domingo da semana que vem. Então, para as pessoas irem às urnas escolher o seu candidato ou votar no seu candidato preferido para prefeito e vereador. Nós vamos conhecer o resultado neste domingo que vem. Nós vamos ver, sem ser esse domingo, próximo domingo, na apuração, no máximo até às 19 horas, vamos saber quem são os vereadores, e mais tardar 10, 19, 30, 20 horas, já vamos saber quais são os prefeitos ou os candidatos, melhor dizendo, que irão concorrer à Prefeitura de Caxias do Sul em segundo turno. E tudo se projeta, se desenha, há uma grande expectativa para ver se nós teremos duas polarizações aglutinadas através do voto popular na cidade de Caxias do Sul. Vamos ver como é que vai ser tudo isso, muita expectativa, nós aguardando, né, os nossos corações ávidos por pesquisa, por números, para nós podermos fazer observações, projeções, mas Caxias do Sul, até agora, nada de pesquisa, nada de números para que nós possamos nos debruçar e fazer as observações. Mas cada um tem suas pesquisas, os partidos fazem suas pesquisas mesmo sem elas sendo homologadas, todo mundo buscando olhar números, olhar e observar como é que está as condições, né? Como é que está o desempenho de cada candidato. E claro, cada candidato tentando atrair o seu respectivo público. Alguns tendencionando mais regiões do centro, outros mais na regiões periféricas, outro mais com o bloco empresarial, outros mais com o bloco popular, outros, né, tentando, né, colocar-se como precursores de determinada linha de ideologia, outros tentando buscar por outras ideologias, e assim estão indo os nossos 11 candidatos à Prefeitura de Caxias do Sul. Agora, que vai dar uma reformulada muito grande no cenário político de Caxias do Sul, vai dar um viés muito grande, isso sim, né? Porque haverá desgastes, rupturas, haverá logo após nas costuras para o segundo turno, talvez até alguns desentendimentos, porque nem todos vão poder estar lá presentes, né? Aglutinados, vai ter que ser seletivo, vai ter que ter olhar, estratégia de quem será os escolhidos, com quem que nós vamos e quem que nós não iremos, vai ter tudo isso. Nós vamos estar a partir da semana que vem comentando muito sobre isso, muito mesmo, vamos falar sobre as eleições, projeções, possíveis análises, pontos e contrapontos, tudo isso a partir da semana que vem vai encorpar tudo isso. E a Bitcom TV, nesse dia 12, vai estar transmitindo o super debate, isso mesmo, o último debate televisivo em primeiro turno para você acompanhar os 11 candidatos frente a frente, cara a cara, face a face, falando, debatendo sobre a cidade de Caxias do Sul, trazendo seus pontos de vista, trazendo suas análises, confrontando suas ideias. Vai ser um super debate, você vai acompanhar aqui na Bitcom TV. Depois mais eu vou trazer a chamada, e a chamada já vai falar, né, por si só, já vai fazer a convocação para a sociedade caxiense estar
olhos bem fixados e ouvidos bem antenados sobre as propostas dos 11 candidatos no último confronto que será promovido pela Bitcom TV. Ao vivo no Facebook, no Instagram, no Twitter e também no canal do YouTube em Multistream. Dito tudo isso, feito todo esse preâmbulo, né? Aí agora nós vamos conversar com o homem do café, nós vamos conversar com ele que está lá mais uma vez na sala de monitoramento da central do Sabe Caxias, ele que participa de nossas programações de segunda a sexta-feira, ele que está por dentro das informações da notícia, Miguel Brambila, que chega na nossa sala virtualmente presente junto conosco, mas aquecendo nossos corações com seus pensamentos e, claro, com a sua presença. Miguel Brambila, sexta-feira tá aí, um ótimo final de semana para você. Como é que tá, meu irmão? Tudo de bom? Bom dia, Edinho Soares. Bom dia a todos. Graças a Deus estamos vivos e saudáveis. Isso já é digno de comemoração. E coragem sempre é o nosso lema. Vamos em frente. A política fervilha no mundo todo, nos Estados Unidos, em Caxias do Sul e no mundo todo, né? Porque o mundo é uma bola e apesar de alguns acharem que não, que a Terra plana. Enfim, bom dia a todos, é um prazer sempre estar na companhia de todos, começando mais uma edição de Sabe Caxias, Edinho, e nesta sexta-feira, o que me chama a atenção é esse frio, né? Eu fui na madrugada para o repouso necessário do corpo, eram 4 horas da manhã, um frio terrível, né? Eu estava de capote, nós estamos em novembro, e isso tudo demonstra, né, realmente essa instabilidade. Você fala aí que não vai chover no dia do pleito eleitoral, pelo menos isso, mas a chuva está fazendo falta já em nossa cidade também. Não o temporal, né, a chuva de pedra, que sempre é um problema. Muitos problemas temos, mas também soluções necessárias, e isso tudo faz parte do nosso diálogo aqui, das nossas transmissões em Sabe Caxias. Uma delas, por exemplo, é essa judicialização da política americana, né? Que é mais um absurdo que acontece, patrocinado aí, não que seja uma tendência passional a defender Joe Biden e acusar Donald Trump, não é isso. Mas a pergunta é, por que você quer virar o jogo se a regra está em andamento? Então, quer dizer, isso tudo nós podemos falar, né? Agora, Trump quer judicializar, na eleição anterior não quis. E ele quer judicializar somente onde há disputa, né? Não nos outros estados onde ele ganhou. Eu só quero judicializar onde eu perdi. A incoerência, né, do populista e do negacionista da derrota é bem grande. E outros assuntos também que vamos falar hoje. É um prazer sempre, Edinho Soares, né? E com o nosso programa em abertura. E estamos começando mais uma edição do Sabe Caxias by Bitcom. Bom dia a todos. Bom dia, que eu acho... que hoje eu achei, até de certa forma, já meio curioso, é que o serviço secreto já está fazendo já a guarda de Joe Biden. Geralmente o serviço secreto já faz a guarda do presidente, né? Em torno da autoridade máxima. Já estão, né, já de olho, já estão protegendo a integridade ou de qualquer situação do Joe Biden. Parece que o pessoal já entendeu que mudou o mandatário, né? Mudou o mandatário. Mas então temos também para observar, se você quiser, meu irmão, diversos números, né? A questão da Geórgia, questão ainda em Nevada, que chama muito curioso, é muito curioso. A Pensilvânia também, tem muitas questões para nós olharmos. Tem localidades, exemplo do Arizona, né? Pode ser que ainda Trump possa reverter o Arizona, mas enfim, tem muitas coisas aí. Vamos para o nosso período de sabedoria? Vamos lá para esse nosso momento de sabedoria. Vamos colocar um pouco de raciocínio, vamos colocar um pouco de filosofia, vamos botar um pouco de pensamentos abstratos, vamos botar um pouco de raciocínio, vamos botar um pouco de meditação. Traga aí para nós os nossos minutos, né, de sabedoria dessa nossa edição. Eu lembro dos Titãs, agora você fala raciocínio, e os Titãs têm uma música que fala raciocínio. A crítica ácida das letras do Titãs, a banda brasileira de rock, né? O anão tem um carro com rodas gigantes e 2 elefantes incomodam muito mais, né? Só os mortos não reclamam, os brutos também mamam, mamãe eu quero mamar. Os Titãs são geniais, né? Eu não tenho onde morar, eu moro onde não mora ninguém.
Quem come prego sabe o que é que tem. Raciocínio, Edinho. Meu Deus. Titãs. Muito bem, vamos lá. Minutos de sabedoria, né? Sempre é bom, né? Sempre é bom a gente acordar e se motivar, botar uma gasolina no cérebro, né? Porque senão você não levanta da cama, ainda mais com esse frio, né? Enquanto dispuser de tempo nesta terra, dirija seus passos para a senda do bem. Procure agir, fazer sempre alguma coisa em benefício de alguém, embora seja apenas uma palavra de conforto, um gesto de carinho, um sorriso de incentivo. Faça alguma coisa em favor do próximo e terá o coração cheio de alegria e de felicidade. Edinho Soares, 30 segundos para você. É bastante interessante, Miguel. Já a própria expressão hoje do pensamento dessas palavras já falam por si só, né? A boa ação. A boa ação. Fazer as boas ações. Mas a gente não pode fazer boas ações para justificar as más ações que nós cometemos ao longo do dia, né? Fiz uma coisa mal, ou vou fazer uma coisa... Não, devemos fazer as boas ações com desinteresse em fazê-las. Nós temos que fazer sem a vista do mérito ou a vista do recebimento, né? E muitas vezes sem a intenção de troca. Eu fiz isso, agora Deus me ajude a me dar isso, né? Isso é tentativa de suborno, né? Isso é tentativa de troca. Então, preste bem atenção. Fazeis as vossas ações pela bondade de serem feitas. E o próprio mestre, né? Nosso mestre, ele diz, né? Fazei escondido e recebereis a tua recompensa. Não há necessidade de alaridos, né? De gritos, de a voz ecoando no meio da sinagoga para todo mundo perceber que você está fazendo. Faça a sua ação. E tem bons acionários nesse mundo. Meu Deus do céu, como tem bons acionários, irmãos que fazem suas ações. A gente sempre vê de um lado ou de outro as mãos das ações que vão ocorrendo. E elas são de inúmeras, né? Inúmeras formas, inúmeros gestos, inúmeros efeitos, né? Cada um fazendo, como você disse, o sorriso, o abraço, a construção, a boa palavra, o gesto, né? Muitas vezes eu vejo que agora estão utilizando, parece que é um meio que foi criado, que eles veem os andarilhos nos lixos revirando, agora eles levam a comidinha, né, disfarçadamente colocam no cantinho ali, na sacolinha, bem organizadinha, disfarçado, para poder a pessoa ver ali, não revirar o lixo. Se caso ele vier ali, tiver com fome, tem ali, separadinho, para ele poder pegar. Quem são essas pessoas que fazem isso? Os bons acionários, ocultos, escondidos, mas que fazem uma boa missão de contribuição. Precisamos de mais, né? Precisamos de mais. E precisamos que quem tenha realmente muito mais em poder faça as grandes ações. E não esperamos todos nós também que sejamos só abastecidos de ações. Estejamos na força da ação. E os méritos virão para todos nós em melhorias e crescimento e evolução na sociedade. Miguel. Verdade, Edinho. Isso aí. Falou com precisão, né? Quem faz o bem não deve divulgar a quem. Vamos a uma informação importante que nós temos debatido aqui constantemente, Edinho. Após decisão da Justiça, aulas presenciais são retomadas nas escolas estaduais gaúchas. As aulas presenciais nas escolas estaduais do Rio Grande do Sul foram retomadas nesta sexta-feira, dia 6. Uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado, divulgada na quinta-feira, dia 5, autorizou o retorno das atividades. Segundo a Secretaria da Educação do Rio Grande do Sul, a retomada às aulas ocorre em confronto, né, em conformidade com os protocolos sanitários que estão estabelecidos na portaria conjunta, né, de 2020, publicada pela pasta e pela Secretaria Estadual de Saúde. Na terça-feira, dia 13, a Justiça havia determinado, a pedido do CEPER, sindicato, que as atividades presenciais não só voltassem, né, depois das avaliações sanitárias realizadas por profissionais da área devido à pandemia do coronavírus. E aqui diz o CEPER, Edinho, né, o governo teve 7 meses para planejar, equipar, preparar as escolas para uma volta segura, mas preferiu ignorar a categoria, responsabilizar a comunidade pela própria segurança e impor uma retomada sem oferecer condições adequadas, alegou o sindicato que representa os professores estaduais.
A retomada das aulas presenciais no estado começou no mês passado por meio de um cronograma gradual. Portanto, né, Edinho, essa briga judicial fica na sociedade. Volta, não volta, daqui a pouco, semana que vem, uma nova liminar, não volta, e assim nós vamos indo, Edinho. Eu acho que vai ter desdobramentos ainda, né? Vai ter desdobramentos ainda. Interessante seria nós vermos o parecer de despacho por parte do juiz para ver como é que foi as interpretações que levaram ou motivaram, né, pelas observações dos artigos legais a revogar esse passo para um novo entendimento, né, sobre a retomada, né, dando a decisão ao Estado para retomar as aulas presenciais a partir de hoje já, né? Talvez não seja organizado tudo a partir de hoje, mas vamos ver, né, se o que foi adotado, se foi adotado um termo de ajuste de conduta, se foi colocado alguns questionamentos, né? Não todos, mas foi alguém que cedeu de um lado e avaliou chegar a um ajuste de conduta, mas vamos ficar focados, né, para ver como é que vai ser os próximos desdobramentos. Você disse muito bem, né? Continuará os desdobramentos desse impasse. Claro que seria interessante nós buscarmos ouvir, a partir de agora, o pessoal do CEPERS, né? Buscar para ouvir também o Estado, buscar ouvir essas forças vivas, poder dar voz também à sociedade, para que a sociedade pudesse também falar, né? Para poder falar e ouvir qual é a posição de que a sociedade pensa sobre tudo isso. Mas uma bela informação assim trazida, né, para o nosso ambiente de análise e discussões. E agora a pergunta é essa: será que é o momento do retorno das voltas às aulas no dia 6 de novembro de 2020, próximo do período de férias do setor empresarial e também comercial em todos os municípios do estado e também do Brasil, Miguel? Eu acho que não é? Mas aí este cabo de guerra, a política judicializada leva a essa radicalidade, e é o problema do mundo. Assim como se judicializa a volta às aulas, se judicializa a compra de vacinas, da China ou não da China, se judicializa os votos. Eu acho realmente que nós temos que solicitar aí aos planos astrais que o rei Salomão volte para o plano físico e aí seja o governador da humanidade. Faça um montão de discípulos aí, porque a política faliu, como diz o Lobão, né? Numa das suas músicas final dos anos 80, início dos anos 90, né? A política faliu, porque o argumento político já não vale mais para nada. O argumento político, a negociação política sempre acaba na justiça, e quem bate o martelo é um juiz de qualquer instância, né? De primeira instância, de segunda instância, do Supremo Tribunal Federal. Então essa é a questão. A política, na verdade, parece que nós estamos brincando. Eu vejo isso desta forma. Vejo que como tem dois filhos brincando, ou 3 ou 4 filhos pequenos brincando na sala, daqui a pouco dá aquela confusão, e quem vai lá e bate o martelo é o pai, né, ou a mãe, né, o avô, ou a avó, as instâncias, né, da família. Os filhos são a política, né, pequenos brincando ali, estão, né, se dando bem, estão se desenvolvendo, estão no diálogo, daqui a pouco dá uma confusão. Aí um pega a bola e sai para lá, não brinco mais, o outro pega a boneca e não brinco mais, aí vai lá o pai e a mãe e determina, né, e bota o filho de castigo e assim por diante, né, e às vezes acontece de pai e a mãe e avós discordarem com relação à pedagogia aplicada ao filho, então acaba acontecendo a insegurança por parte da educação, o que nós chamamos de insegurança jurídica. Neste caso eu chamaria de insegurança social. É pandemia, tudo bem. Então, quer dizer, para que nós elegemos autoridades políticas, governadores, né, se sempre quem decide as questões mais importantes é a justiça? Esse desequilíbrio de poderes está nos trazendo para uma sociedade completamente ineficaz na questão política. Eu, particularmente, se tivesse uma ação política, ia pensar sempre com 3 planos: a proposta legislativa e
um argumento jurídico, e já ia direto com a justiça, já tiraria da gaveta, né? Ah, tudo bem, eles vão recorrer na justiça, então para que se tem governo, se é a justiça que manda? Miguel, eu consegui aqui o despacho de sentença, eu consegui localizar ele, estava dando uma lida enquanto você estava falando, mas já deu para entender, né? O CEPERS, ele conseguiu, pelo despacho do juiz Cristiano Vilauba Flores, da terceira vara da Fazenda Pública do Foro Central de Porto Alegre, eles conseguiram, né, dentro da decisão, sobre a fiscalização, que houvesse fiscalização ou um fiscal que desse aval para o retorno aos professores. Era então, dentro de toda a peça, era esta questão que fazia o travamento para que não houvesse, então, retorno às aulas. Claro que, se o Estado do Rio Grande do Sul já o tivesse, essas assinaturas, nem teria esse argumento para ser entregue ao CEPERS, tá? Agora, a desembargadora, a Marilene Bonzanini, que ela é integrante da 22ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, entende que esta decisão do magistrado, do juiz, está em discordância com os precedentes do tribunal, pelo fato de ter criado uma etapa, denominada etapa prévia para a reabertura das escolas da rede estadual de ensino, sendo que o mesmo não foi exigido das redes municipais e também não houve nenhuma outra exigência que contraporia o retorno das escolas privadas. Abre aspas. A administração pública, dentro dos limites da sua discricionariedade, regulamentou a fim de que fosse possibilitado o retorno das aulas presenciais em toda a rede de ensino, e não só a estadual, que ora se discute. Os requisitos que entendeu como necessários para o comparecimento em segurança dos alunos a instituições do ensino, nada havendo que justificasse a criação de uma condição ao administrador público pelo Poder Judiciário para a retomada das aulas. Por enquanto, a decisão do Estado se demonstra respaldadas por critérios científicos e sanitários. Tá, aqui segue, fecha aspas, aqui segue, a nota é bastante comprida, mas deu-se de se entender, né, que não havia critérios e motivos, né, para levar em condução esta questão, porque, segundo a magistrada, entende-se, há critérios científicos e sanitários que embasaram a decisão do Estado de retorno. E que, se fosse solicitado esse registro fiscalizatório, que deveria ser feito integral no Estado, coisa que não está sendo feito já, ou seja, já se voltou a privada, já se voltou a infantil, já se voltou também a alguns municípios, segundo consta aqui, né, nesse despacho, então que isso já tiraria como um empecilho para o retorno nas questões do Estado. Esta é a colocação, e aí tem a posição de uma desembargadora, né, alguém que está acima dessa esfera jurídica do qual atua, então, né, o juiz Cristiano Vilauba Flores, da terceira vara da Fazenda Pública do Foro Central de Porto Alegre. Esse é o desdobramento, Miguel. Pois é, o debate ficou jurídico, e sendo um debate jurídico, há argumento para tudo. Por exemplo, uma parte que é possível entender desse texto que você descola aí do despacho, é que, e do debate jurídico, é que, por exemplo, não foi exigido isso para as escolas particulares, e, portanto, você pode usar este argumento para os dois lados, para o lado do retorno e para o lado do não retorno. Sim. Porque as escolas particulares têm condições estruturais e condições sanitárias, de certa forma, os protocolos municipais exigiram isso das escolas. Então, você veja bem que é uma briga de instâncias, de poderes, e isso demonstra a bagunça da nossa sociedade só. Né? Você pode avançar em várias formas de argumentação, e portanto, né, para nós passarmos adiante nessa questão,
as aulas estão juridicamente autorizadas a voltar das escolas públicas estaduais. Argumentos contrários não faltam e temos certeza que isso terá outros desdobramentos, né, Edinho? Uma notícia importante... Sim. Pois não, Edinho? Não, eu só estava vendo outros trechos outros trechos também, enquanto você falava, né, do despacho. Eu não vou fazer a leitura integral, mas ela também alegou, porque, né? Ela também fez a alegação que a decisão ainda estaria em primeira instância, né, que deveria se buscar o entendimento em outras instâncias. Não poderia ser esta primeira instância que já trouxesse um deferimento sobre tudo isso, né? Ela disse que isso aí demonstraria desproporcionalidade. Outro detalhe também que levou a sua decisão é que o poder público estaria interferindo nas ações do poder executivo. E aí, sim, né? Ela coloca também que o fato do julgador nem sempre dispõe de todas as informações a tempo, até mesmo de conhecimento para avaliar os impactos determinantes sobre essas decisões, sobre prestação de um serviço público. A interferência deve ser na excepcionalidade de sua necessidade, não sendo, como esse o caso para estes autos, adotada com cautela, especialmente para que haja decisões. Aí segue dizendo, né, que ela está justificando o porquê que ela adotou tudo isso. Caiu por terra, né? Ou seja, liminar o argumento caiu por terra nessas colocações, fazendo essas observações do ônus que o Estado está sofrendo e as onerações de tudo que está no projeto Plano de Fundo. E por enquanto era isso, Miguel. Pois é, o que eu entendo é que esse argumento parece mais em defesa ao não retorno das aulas do que ao retorno das aulas, porque pelo argumento que ela diz, em primeira instância, em segunda instância, sim, como é que estamos em pandemia? E aí entra também essa questão que precisaria ser revista, a questão judiciária no Brasil, não é? Essa guerra de liminares, tudo é imediato, tudo é questionável. Enfim, voltou às aulas, né? Temos que aprofundar esse assunto. É verdade, Miguel. Que a gente, né? Não, falou muito bem. Acho que é interessante observar os desdobramentos que virão, a posição de uma desembargadora. Eu não sei se agora talvez, né, observando, não sei se vão buscar em outras instâncias, se há a oportunidade de buscar. Chama atenção que poderá seguir em outros desdobramentos. Não significa que haja uma anulação, né? Porque agora essa decisão pode subir para outras instâncias, para outras deliberações, mas o termo de ajuste de conduta é o momento. Vamos sentar com ambas as partes, vamos se conciliar, vamos buscar para se conciliar para tudo isso e vamos costurar algo melhor. Eu acho que a disputa ali dentro do colegiado jurídico, né, não traz uma solução ideal para a questão relacionada da segurança. A Covid-19 está sambando e dançando. E não está, né? Para a Covid não existe liminares. A Covid está agindo. Nós precisamos atuar. Precisamos ver a campo, né? Quem partiu com o ato de solicitação foi a Procuradoria-Geral do Estado que fez estas solicitações. Mas nós precisamos ampliar esta linha de debate. Tem que ampliar tudo isso, né? Nós estamos falando de vidas, estamos falando não desse cabo de guerra que está se instaurando com cunhos políticos. Nós temos que observar com cunhos em saúde e a vida do ser humano, os direitos humanos, né, Miguel? E voltar ao trabalho, nesse caso, Edinho, eu posiciono-me na direção sanitária das escolas. Não tenho segurança para mandar minha filha para a escola e aqui é a nossa decisão de não mandar. Muitos vão mandar. Mas vamos ver o que vai acontecer, pode ser que seja uma obrigatoriedade, tem uma questão também, serão obrigados os pais a mandar, não serão? O auxílio à distância na escola pública é bem ruim, é bem fraco, é pouco, a dificuldade é para todos. E também na judicialização você pode colocar qualquer tipo de argumento. Um deles, por exemplo, que não sou advogado, me ocorre uma cláusula trabalhista coletiva. Qualquer um desses professores que se contaminarem e comprovar-se que foi na escola, e vamos que ele venha a óbito, o Estado sofrerá um processo e a sociedade vai pagar por isso, né? Então, veja bem, né, que na justiça, Edinho, a inventividade jurídica ela é bem grande, e é possível, sim.
Você foi obrigado a trabalhar, você voltou, você se contaminou, você desencarnou, você morreu, né? Você pode processar o Estado, e assim como os peritos do INSS, qualquer trabalhador que seja obrigado a voltar em condições insalubres ao trabalho em tempos de pandemia, e é justo que se tenha medo. Portanto, né? A notícia boa, Edinho, é que a Fiocruz, né, pretende ter 30 milhões de doses de vacina contra o coronavírus prontas em fevereiro. Vou ler só a primeira parte da notícia aqui para que a gente possa também trazer uma notícia boa. A Fundação Oswaldo Cruz pretende começar a produzir as primeiras doses da vacina contra o Covid-19 em janeiro, mesmo antes de sair o registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Ou seja, você tem a certeza que funciona, né? Essa é a notícia boa que está sendo divulgada, que está sendo trazida aí. Depois segue os trâmites e tal, sendo que já há, então, confirmação científica da vacina, se eles vão produzir antes da Anvisa, tenho certeza que a Anvisa vai produzir, é o que nós dizíamos, né? A vacina em janeiro, matematicamente, pelos passos que se acompanhavam do acelerado processo científico de testes da vacina, então, nós estamos logo ali. É preciso, sim, claro, temos que avançar, nós temos que fazer as eleições, temos que ir às urnas, né? É obrigatório. O voto, na verdade, é obrigatório entre aspas no Brasil. Muita gente diz que, não, eu não voto. Eu vi, por exemplo, num diálogo aqui das crianças, conversando, né? Um outro coleguinha dizendo, não, minha mãe não vota porque ela paga multa e acabou. Eu conheço várias pessoas que fazem isso, a multa é pequena para quem não vota. Mas é importante votar. É importante que se tenha aí a presença política eleitoral. O ano de 2020, eu analiso em todas essas questões educacionais, sanitárias, etc., e nos traz a possibilidade de colocarmos na pauta vários assuntos, várias questões que precisam, vejam como é grande o abismo a ser resolvido na questão social brasileira, e nós estamos no Brasil, não é? Caxias, Rio Grande do Sul, enfim. Bem interessante essas observações, Miguel, e eu estou fazendo agora, consegui fazer a leitura quase que integral da peça apresentada pelo setor de imprensa do próprio tribunal, inclusive já está junto a ti também na tua rede ali do nosso WhatsApp, já está ali no nosso WhatsApp, já até passei para ti também toda a peça, né? Inclusive foi levado em argumentação por parte da Procuradoria-Geral do Estado o processo, né, que foi elaborado pelo Comitê de Segurança e os recursos despendidos, né, no gerenciamento da ordenação do gabinete de crise. Então foi alegado também que os próprios recursos, né, de outras palavras, que os próprios recursos que já foram empenhados podem ser recursos perdidos e que seriam já recursos que foi feito um esforço em caixa para serem retirados. Então isso também pesa, né? Tu entende? Nós já compramos o álcool gel, nós já mandamos as máscaras e agora botar tudo por terra não é o momento. Nossos recursos do Estado são escassos para serem colocados tudo isso. Então isso também foi um grande peso. Mas vamos ver os próximos desdobramentos, o que poderá ainda ocorrer, né? Mas semana que vem vai ter muito assunto sobre isso. Parabéns, Miguel Brambila, antenado, farejando tudo isso. Já ontem, próximo das 9 horas, saiu todo esse posicionamento, né? Eu vou só ler o último parágrafo aqui, Miguel, antes de nós fazermos um breve intervalo, que chama muita atenção. Abre aspas. Desta forma, em relação aos requisitos para o retorno das atividades escolares presenciais, a posição do poder jurídico deve ser de deferência para que os valores feitos pela instância especializada não possam, de forma dando razoabilidade e tenham observado o procedimento adequado. Deixa eu só explicar. Então significa o quê? Dizendo que os procedimentos estão sendo adequadamente, foram feitos pelo Estado e que não se pode olhar de uma forma razoável para essas questões. Tá? Outro detalhe. Ainda ela cita, uma vez que o Estado possui a qualificação para decidir, ou seja, dizendo que o governador está com os plenos poderes para fazer essas decisões. E ainda coloca, não podendo haver uma determinação judicial que traga uma imposição ao governador ou administrador público que altere as decisões por ele já adotadas. Decidiu, fecha o agravo de instrumento, aí tem toda a numeração e tudo tal. Então, dizendo que, né,
não caberá ao juiz a deferir uma posição que já foi colocada pelo Estado. Claro que no entre meio dessas linhas também fala sobre os valores engariados, atividades escolares, né? Fala também sobre comprometer a alocação dos recursos que já foram colocados, né? Traz diversos detalhes, né? Mas acho que já deu para entender, né, Miguel Brambila, que todas essas argumentações desencadeiam, então, já, né, foi retirado das condições do CEPERS tudo isso. Agora eu faço uma pergunta, Miguel, perdendo-se essa argumentação, possivelmente pode ser que o governador venha enfrentar uma greve aí pela frente? Ou ainda não? Boa pergunta. Excelente pergunta, bem possível que sim. Nós tínhamos até falado sobre isso, né? Boa lembrança, Edinho. Obrigado aqui pelo texto aqui, ó, Edinho. O Edinho é ágil, né? Na questão, já me mandou aqui também, né? É isso aí, funcionamos nesse ping-pong, Edinho. Resumindo, me parece que a desembargadora judicializa a questão da judicialização. Sim. Ela diz que através do decreto não se pode judicializar a política, mas ela decidiu judicialmente que não se pode judicializar a política, né? O governador tem autoridade, essa é a posição. Outra coisa, os insumos não se perderão, o álcool gel tem uma validade bem longa, as máscaras também têm uma validade bem longa, o dinheiro não se perderia, o dinheiro se perde na corrupção, né? Porque o material bem acondicionado é uma outra coisa, né? Então, essa é uma questão importante que se diga, né? Você colocou bem possível que venha uma greve ou outro argumento jurídico, né? Nas outras instâncias, né, de justiça. Mas é interessante de se observar, porque tirando, né, os poderes jurídicos do sindicato, o sindicato vai buscar uma outra forma de chamar a atenção do governador. Não estou caracterizando ainda com pensamentos políticos ou como se denominou e trouxe nos planos de fundos em algumas conversas que rolam pelo Estado, dizendo que tudo não passa de politicagem esquerdista, né? No grosso, bem no entendimento da palavra. Mas vejo que tudo se contorna para a última saída dos professores do Estado, no caso o CEPERS, se caso quiser dar alguma continuidade no entendimento dos direitos da classe, é uma paralisação da classe, né? E a paralisação da classe acenaria-se como uma greve. Ou seja, o governador não atendendo os nossos requisitos, nós entramos em greve. Que seria muito temeroso, porque nós estamos falando aí em coisas que virão agora, Miguel. Eu vou passar a palavra para você, porque eu já sei que você vai fazer um desenho semelhante do que eu vou passar de gancho. Nós temos reforma tributária logo para acabar as eleições, que vai estar na pauta, vai ter sessões extraordinárias para os deputados ver, e seria desgastante para ele enfrentar uma greve bem no fechamento de uma etapa de 2020, com uma projeção mais positiva para 2021, mancharia aí a figura do governador, hein? Que talvez possa já estar meia descredenciada em alguns segmentos que, pela reforma tributária, vão deixar algumas marcas já nesse seu governo. Pois é, Edinho, essa questão de esquerda-direita, ela precisa continuar sendo esclarecida incansavelmente, né? Não se trata de radicalizar. Tenho certeza que não é o consenso dos professores essa questão aí de eu sou de direita, eu volto, eu sou de esquerda, eu não volto. Não é essa a questão. Isso se fala exatamente para mentir, né, a ameaça do comunismo e do socialismo, justamente pela questão da politização. Isso tudo nós temos falado constantemente. Agora, uma greve seria inoportuna se fosse por aumento salarial. Nesse momento, principalmente, de crise, de dificuldades, e sendo que os professores, né, também enfrentam parcelamento de salários, mas qualquer tipo, né, de greve nesse sentido seria inoportuna. Agora, uma greve para proteção física e sanitária, ela não é inoportuna, é um direito, e aliás adere quem quer. Então é bem possível que isso aconteça. Assim, se tentou um primeiro diálogo. O segundo ponto, é bem possível que isso aconteça, porque você não pode menosprezar o medo das pessoas, os professores, e aí entra a questão não somente de consulta ao CEPERS, porque quando se autorizou a volta às escolas, uma minoria voltou, e voltaram positivamente, né? Muitos professores, já no meio de carreira, têm riscos de comorbidades, a pandemia não acabou, a vacina, como dissemos aqui, é para janeiro. Né? Então tudo isso está aí na pauta, Edinho.
E olha, Miguel Brambila, 2020 não acabou ainda, né? Tem mais alguns dias aí e parece que vai ficar muita coisa para resolver ainda de 2020 dentro de 2021, o que vai estagnar ainda mais a busca de destravamento de questões para nós poder alavancar alguma coisa ainda dentro do estado do Rio Grande do Sul, né? Que inclusive está passando por já muitas situações, né? Nós temos aqui, nós pautando a educação, mas temos questões da área da segurança pública, tem agora questões, né, relacionadas ao próprio Caixa do Estado, que vai entrar já com muita força, já logo no encerrar desse período eleitoral. Está na gaveta. A panela está borbulhando em fogo baixo, né? Não está chamando muita atenção, porque está todo mundo olhando para a panela de pressão que está ebulindo, né, nas campanhas aqui ao redor dos municípios do estado do Rio Grande do Sul e por todo o país. Mas assim que ficar pronta a fervura e nós já saber como é que ficou o caldo no ponto, aí as atenções vão voltar para essa panela e essa panela vai ser colocada em fogo alto. Nós vamos ver a postura dos nossos deputados. Eu digo para vocês, e já vamos praticamente já dando um cheque assinado. Claro que vamos ver os desdobramentos posterior. Tem muito da deputada, a base aliada do governo já está bem costurada, bem alicerçada para essa questão da reforma. Mas agora tudo pode mudar, né? Nesse teatro pode ser que vamos ter que ainda sofrer em 2021 resolvendo situações do ano de 2020. Logo mais vai vir recesso também, né, Miguel? Já parou para analisar aqui, mas os dias começam já os recessos parlamentares e tudo mais, tem que resolver essas questões aí urgentemente. O recesso vai servir para farra política, né? Argumentando a pandemia, você vai ver a farra das sessões extraordinárias em todas as instâncias, que custa bem caro para a sociedade, né? Mas a pandemia nos atrasou, né? O argumento, os orçamentos, né, terão que ser votados e assim por diante. Eu não vejo aí nenhum dos servidores públicos eleitos temporariamente, que são representantes da sociedade, políticos, anunciando aí caridade para a sociedade, né, que enfrenta essa crise econômica, esse desemprego, essa pobreza, abrindo mão de parte dos seus salários. Veja imposições, né, imposições que têm que voltar obrigatoriamente porque é preciso justificar alguma coisa para alguém, ou para o seu eleitorado, ou, né, para ganhar destaque nacional, ganhar manchetes nos noticiários. Nós podemos, nessas duas questões que conversamos aqui, Edinho, é fácil colocar para o debate. Com relação a todas essas promessas políticas que estão sendo feitas em campanha. Eu, como disse ontem, faria somente uma pergunta: de onde vai sair o dinheiro? Só isso. Vai sair de atração de investimentos, como você comentou a questão do Dyer, por exemplo, não é? Aqui o governador anuncia 6 milhões para o turismo no Rio Grande do Sul. Ótimo. Então justifique-se de onde virá o investimento. Nós perdemos de isenção fiscal, de contratos a fundo perdido em bancos internacionais, porque com essa crise toda, não pense que os bancos internacionais não estão ganhando dinheiro, como os bancos privados estão ganhando do cidadão emprestando dinheiro, os estados acabam recorrendo a isso. Então, de onde vai sair o dinheiro? A pergunta é simples. Você vai fazer, vou fazer estradas, quais são os nossos problemas? Esgoto, saneamento. Se fosse tão simples assim, nós não teríamos, né, somente 50% de saneamento básico no Brasil e o resto vivendo no esgoto, na pobreza, na fome. 20 milhões quase entre desempregados e pessoas passando fome de pessoas, não é pouco não. Então, duas perguntas. Uma delas: você tem segurança para mandar o seu filho de volta à escola pública? Né? Você tem segurança? Essa é a primeira questão. A segunda questão, política. De onde vai sair o dinheiro para resolver todos os problemas que todo mundo está se colocando para resolver, independente de esquerda ou de direita? Porque isso não vai resolver a fome, a ignorância e a falta de estrutura social. Vai ser muitas questões mesmo que virão, inclusive esse é o movimento dos CEPERS, poderão vir outras associativas aí, tem que ver a posição dos diretores, né, a posição de associações ligadas às merendeiras, área de segurança, até mesmo a organização de pais movendo a ação, tem muita coisa ainda para vir pela frente. Miguel, só para trazer informações, eleições americanas, olha só,
Joe Biden vira na Pensilvânia, assume a liderança nesses últimos redutos que ainda faltam fazer avaliações. Agora somente Donald Trump está à frente na Carolina do Norte, dentro desses últimos estados que estavam ainda com indefinições. Ele já tinha virado durante a noite no estado da Geórgia, né? Agora também na Pensilvânia. Claro que é muito curta, é muito pequenas vantagens. As urnas já estão praticamente fechando em 100%, 99% na Geórgia e 98% na Pensilvânia. Ainda Nevada, cabe muita atenção no estado de Nevada, que pode ser o único local que Donald Trump está virando. Mas isso já está cada vez mais empoderando, consolidando e colocando a vitória para Joe Biden, que cada vez mais já está colocando seus números e se consolidando, né, dentro de alguns redutos que eram considerados de Donald Trump, mostrando, né, muitas forças aglutinadas, principalmente nesses estados, a exemplo, né, aqui do estado da Geórgia, né, mais ao sul, o movimento, né, negro mostrou sua força e os protestos custaram possivelmente nesse estado, né, aí a vitória de Donald Trump. Então essas são algumas observações que a gente está fazendo dessas observações da política americana e trazendo aqui as informações no Sabe Caxias by Bitcoin, Miguel. A Pensilvânia parecia ser a última batalha para que John Biden superasse aí e chegasse bem próximo aos 270 delegados que ele precisa. Agora, o mundo todo está preocupado com o comportamento do Donald Trump, né? Não teremos uma nova guerra da secessão, né, nos Estados Unidos, mas sim a da recessão, porque a insegurança jurídica de se você participa do jogo e durante o jogo você quer ir mudando as regras, né? Isso acontece com autoritários e ditadores, porque então ele mesmo, ao desautorizar o voto pelo correio e colocar em xeque a questão eleitoral nos Estados Unidos, coloca o seu próprio mandato sob júdice, Donald Trump. E isso, aliás, é escola para o Brasil, você vai ver, né? Inclusive o Bolsonaro, quando esteve lá, já disse, né, que haveria fraude, etc, etc. O risco de fraude pode existir, mas você tem que combinar as regras do jogo antes. Você não pode simplesmente, né, mudar a regra do pênalti depois que você cometeu o pênalti. Porém, dizem outros analistas que a sociedade americana não vai permitir o negacionismo do Trump e ele vai ter que passar adiante. Para concluir, Edinho, né, que o tempo voou, nós estamos aqui, segundo alguns, sobre o maior ataque de hackers da história do Brasil, né? A segurança virtual do Tribunal Superior Eleitoral. Nós tivemos um ataque de hackers ao Superior Tribunal de Justiça. E por isso, né, a segurança do Tribunal Superior Eleitoral, que cuida das urnas eletrônicas, foi aumentada. Segundo dizem aí, as nossas urnas são invioláveis. Mas isso tudo tem relação com esse negacionismo do Trump também. Ou seja, lá nos Estados Unidos não tem urna eletrônica, e aqui nós sofremos o maior ataque de hackers da história, portanto, né, os perdedores já estão com o argumento pronto, né? O TSE aí está fazendo reforços, enfim, todo esse é um assunto para ser esmiuçado, avançar-se nessa questão, Edinho, porém, o que se reflete de tudo isso é que vivemos sempre, como sempre, com a pandemia, ou sem a pandemia, uma insegurança, porque as intenções não são saudáveis. Né? A coletividade ainda segue autodevorando-se, todos querem o poder para uns e a subserviência para outros, Edinho. Nós estamos falando, Miguel, que pena que o nosso horário já se findou, né? Nós estamos falando sobre a urna eletrônica, né? E hoje falando sobre ações, né? A urna eletrônica, ela é inviolável. Nós temos que cuidar os dados depois retirados da urna e colocados para envio. Aí já estamos no ambiente virtual. Aí a coisa pode mudar. Dentro da urna não, né? A urna realmente não há violação, mas depois que é tirados os dados para onde os dados são levados, a forma que os dados são canalizados, aí não colocando dúvida, né? Mas aí é o local que pode haver alvo, né, para qualquer tipo de ação. Dentro da urna, não. Dentro da urna está lacrada, está ali, está solitária, não está conectada à internet, né? Miguel, meu irmão, um ótimo final de semana para você. Foi um prazer mesmo ficar contigo. Olha, com toda
a pompa que você merece. Parabéns pela pauta hoje apresentado, né, referente à questão estadual, esmiuçar todo esse contexto. A gente não conseguiu, a gente vai deixar o bloco agora para fazer o fechamento, trazendo esse bloco, então, dos nossos apoiadores, né, os que fortalecem a nossa marca, porque o assunto foi bastante esmiuçado. Vamos aguardar todo o desdobramento que virá em cima disso. Segunda-feira a gente vai voltar a trazer o desfecho de como é que vai se encaminhar as últimas peças nesse jogo de tabuleiro entre Covid, educação, Estado, CEPERS, professores e tudo isso, todas essas peças se movimentando sobre o tabuleiro. Um ótimo final de semana para você. Você faz o fechamento de nossa programação nesta sexta-feira, meu irmão. Um grande abraço para você, um ótimo final de semana. Legal, Edinho Soares, obrigado pela reciprocidade também, igualmente a tua agilidade aí na questão do Sabe Caxias e outros programas da Bitcom. Temos aí os debates, né, sobre a despedida da Copa do Brasil de Juventude em seguida, né, no lance esportivo, e segue a programação, a Bitcom TV sempre, né, trabalhando pelo bem da sociedade. Esse é o nosso objetivo e o objetivo dessa equipe de administradores e jornalistas aqui da Bitcom TV, seriedade e transparência. Um bom fim de semana, cuide-se, se precisar a qualquer tipo de exposição, tome mais cuidados ainda, vai passar, já temos notícias de vacina, mas não chegamos lá ainda, então todo cuidado é pouco. Um excelente final de semana, confie, tenha força, tenha coragem, porque dias melhores virão e Deus está no comando de tudo. Um abraço, Edinho, bom final de semana, tchau, tchau. Abraço a todos, tchau, tchau. A CPR Rodas e Pneus, localizada em Caxias do Sul, em 2 endereços, conta com a experiência de quem está há mais de 30 anos no mercado, preservando sempre a melhor qualidade e segurança para seus clientes. Trabalhamos com pneus nacionais e importados das melhores marcas. Dentro de nosso portfólio de serviços, realizamos alinhamento 3D, geometria, balanceamento e conserto de pneus e muito mais. Agora, quando o assunto é rodas, nós somos especialistas e pioneiros no assunto. Realizamos conserto em geral, torno, solda, pintura, verniz, rodas diamantadas e o que você precisar. Aguardamos você em 2 endereços. Em nossa matriz, na Rua Fortunato Moselli, número 2423, no bairro São José, telefones 3224-3253 ou no 99971-1999. Ou em nossa filial, na Rua Moreira César, número 1140, no bairro Pio X, telefones 3224-1799 ou no 99971-1999. A Bioner tem tudo o que mais importa para o seu pet: rações, acessórios, produtos de higiene e sanitários. Na Bioner você também encontra sementes, mudas, ferramentas, produtos coloniais. Bioner, compartilhe felicidade. Bitcom TV. Passa no seu smartphone.